bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre franquias. E nós estaremos falando sobre um tipo específico de franquias, e talvez único, que é franquia na área de asfaltos. Para entender bem sobre esse assunto, claro, nós trouxemos aqui quem criou esta ideia. E eu me refiro ao Jorge Coelho, que é empresário e presidente da Único Asfaltos. Jorge Coelho, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no estúdio do Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. É um privilégio, além de uma oportunidade imensa, é uma divisão de águas enorme na minha história. Muito obrigado. Imagina, Jorge, é um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos começar explicando o que é uma franquia de asfalto. Uma franquia de asfalto é principalmente uma forma, um manual de transformar um empreendedor, uma pessoa interessada com perfil, em fabricante de mistura asfáltica e vendedor de mistura asfáltica. Tá. Quando você fala mistura asfáltica, o que é isso? É importante falar que é mistura asfáltica, porque o asfalto ele é a fase anterior, é o betuminoso que sai lá na refinaria. E o que nós vemos aplicado lá na rodovia é uma mistura de pedrisco, pó de pedra e asfalto. O asfalto popular é conhecido, é uma mistura, é um concreto betuminoso. Ou seja, então o correto seria dizer que você tem uma franquia de mistura asfáltica. Uma franquia que faz e vende mistura asfáltica. Tá certo, mas falando que é uma franquia É asfalto. de asfalto, fica muito tá mais claro fácil de todo mundo entender. Tá Mas claro. está claro que há uma diferença, sem dúvida, está claro que faz uma diferença. Agora, o que não está claro para mim ainda, e eu quero que você nos ajude a fazer entender, é como é que esse processo vai funcionar. À medida que você está se referindo de um mercado que, boa parte das vezes, nós vimos grandes empresas atuando na venda de asfaltos para o setor público, principalmente. Como é que é esse negócio mesmo? Você é um empresário de franquia de asfalto. Significa ser o quê? Ótima pergunta. Exatamente. A franquia ela vai romper paradigmas. O nosso franqueado, ele se transforma, ele vai entrar num segmento muito fechado, muito seletivo, de grandes empresas, de grandes empreendedores capitalizados com conhecimentos técnicos, acervos técnicos. E a franquia vai possibilitar um empreendedor, um microempreendedor, entrar nesse mundo. Nós conhecemos a melhor forma, o melhor caminho, um caminho mais curto e mais barato para entrar nesse mercado, oferecendo diferencial. O nosso produto, ele é um produto diferente também. Uhum. Bom, e sobre esse produto nós vamos falar um pouquinho mais à frente, inclusive aqui nessa nossa conversa hoje no Mundo Corporativo. Mas antes disso eu queria ver o seguinte processo. Você, antes de criar o modelo de franquia, você já trabalhava com pedras e asfalto? Eu fiz muito asfalto. Eu faço asfalto todos os dias, em vários lugares do Brasil. Nós somos especialistas, a Único Asfalto faz e vende asfalto. E agora começou a franquear o que ela já faz, o que ela aprendeu nos últimos 12 anos. Agora, o que diferencia o que você faz como asfalto do que aquilo que já existe no mercado? Nós temos um produto que é usinado exatamente igual ao convencional, fabricado igual ao convencional, a mistura asfáltica conhecida, mas pode ser aplicada fria. Pode ser eventualmente aplicada até em dias de chuva, pode ficar estocada. Este é o produto diferente da franquia. É o asfalto convencional estocável, instantâneo. Você fala em asfalto frio. Asfalto frio, Está um tipo específico. Usar essa expressão, asfalto é um tipo frio. específico de asfalto frio. É o quente que pode ser aplicado frio. Como é que onde você encontrou essa ideia? Onde você encontrou um produto como esse? Aqui é novidade, mas lá fora é normal. Lá fora, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, o asfalto usinado a quente para aplicar eventualmente a frio é normal, existe na Europa. E eu enxerguei isso lá fora e tropicalizei. Tropicalizei da melhor forma, atendendo normas vigentes, DENIT, DR. Porque o que diferencia o produto fabricado lá fora para o produto fabricado aqui em função de normas que nós tenhamos no Brasil? O produto fabricado lá fora para aplicação fria é um produto pensado em bricolagem, em faça você mesmo. É um produto mais gordo, mais grosso, ele não tem capacidades rodoviárias. O que nós fazemos aqui no Brasil é exatamente igual ao rodoviário. Ele tem que superar a problemática de estrutura. O nosso produto é um produto melhorado, tropicalizado por conta da nossa situação rodoviária. Tá. Qual é a matéria-prima? Pedra, betume, ponto. Quer dizer, e essa matéria-prima ela é distribuída
para os franqueados ou os franqueados compram no mercado normalmente? O pedrisco, o pó de pedra é comprado em pedreiras e é uma commodity. Oferta abundante em alguns estados. Do Acre a Porto Alegre vai encontrar centenas de pedreiras que podem, além de nos fornecem já para concreteiras, outras usinas de asfalto. É uma commodity. A nossa matéria-prima é uma commodity. Agora, olhando aí, no seu negócio antes de chegar na franquia novamente, quer dizer, você descobre este produto, você identifica esse produto no exterior e resolve trazer para o Brasil. Você começa aqui no Brasil como representante de uma empresa estrangeira. Eu fui um licenciado americano. Durante o caminho, eu percebi que o produto americano não poderia ser vendido aqui, porque uma prefeitura não pode comprar um produto que não está normatizado. Acontecia a mesma situação numa concessionária de rodovias e eu fui adaptar o produto americano ao mundo que nós vivemos aqui, o mundo brasileiro. E eu consegui fazer um produto apto, um produto bom, de desempenho permanente e sair a mercado, fazendo e vendendo em grande escala. Agora, que benefício se tem se trabalhar com, e eu vou usar a palavra asfalto, um asfalto frio, se nós compararmos com aquele modelo de asfalto que nós conhecemos tradicionalmente? Porque normalmente quando nós vemos a instalação de um produto daqueles, a implantação de um produto daqueles numa rua, numa avenida, a gente vê que aquilo lá é muito quente, inclusive. Você quase respondeu a pergunta toda. É muito quente e é muito difícil. O produto convencional ele só é usinado a quente e só pode ser aplicado quente. O nosso é usinado a quente e pode ser aplicado frio. O raio de atuação fica muito grande, eu posso trabalhar com mais tempo, eu posso fazer um varejo, posso aplicar em pequenas quantidades, porque o produto convencional, quando esfria, fica duro e se transforma em lixo. O nosso produto, depois de frio, continua trabalhável e pode ser aplicado em qualquer condição climatológica e tempo. Agora eu não entendi ainda o que faz diferenciar o frio do quente no seguinte sentido. O que você usa num produto ou deixa de usar no outro para que você possa trabalhar ele a frio ou a quente? Um retardador de cura. O quente, ele cura quando esfria. O nosso continua trabalhável, vivo, mesmo depois de frio. Bom, e aí a gente começa a entrar na questão da franquia, porque houve um determinado momento nesse processo, você tocava esse negócio no Brasil e você decidiu partir para este modelo. Por que seguiu no modelo de franquia e o que foi necessário adaptar no seu negócio para atender esse modelo? A necessidade de expandir, de aumentar, de atender demandas fora do meu território. E eu não gostaria de continuar fazendo sócios, contratando executivos de alto escalão, fazendo investimento em territórios que eu não domino, não controlo. E a melhor forma de expandir de forma saudável, na condição saudável, é encontrar um local, uma pessoa da região, que vai se comportar como dono. Eu procuro expandir através de um outro dono, de um proprietário. E aí a adaptação necessária foi, eu percebi que esse dono que vai entrar nesse meu negócio, ele não poderia nascer do meu tamanho. Porque eu também trabalhei anos para maturar o meu negócio e ter estrutura, e ter tamanho. Eu precisei pensar no modelo pequeno, econômico, de baixo investimento. E nós fizemos isso, justificando a franquia. Nós diminuímos o equipamento, diminuímos o investimento, mas mantivemos o know-how, o conhecimento. Quando você está falando em diminuir equipamento, você está falando em diminuir a usina que faz Exatamente. o produto? O ponto X é o equipamento. A máquina que faz o nosso asfalto, ela é 20 vezes menor do que uma máquina convencional. Ela é do tamanho de um carro, mas ela faz o asfalto ideal. E como é que você chegou a esse modelo de equipamento? Erros e acertos, Milton. Erros e acertos. Eu fiz alguns protótipos. Nós usinamos de diversas formas até chegar no modelo ideal. Eu pergunto isso porque eu fico imaginando na equipe que você montou para desenvolver esse trabalho, até porque você é o proprietário da empresa. Sou o dono. É o dono da empresa, né? Mas tem uma equipe de trabalho, evidentemente, forte por trás, forte. E precisou trabalhar com pessoas criativas para chegar a esse modelo, por exemplo, de uma usina menor. Quer dizer, eu queria entender como é que foi esse processo todo, o que você propôs para a sua equipe, como é que isso funcionou? A equipe participa junto comigo nas receitas. A despesa é só por minha conta. Mas nas receitas, a equipe, os fornecedores, eu consegui experimentar fornecedores durante a nossa história.
e pude selecionar os melhores fornecedores de engenharia, de mecânica, de eletrônica, tecnologias afins. A nossa franquia emoldura um conjunto de soluções e fornecedores. Qual é a sua formação? Eu sou um publicitário. Um publicitário e que foi se especializar no campo das pedras? Eu já mexia com rocha ornamental, sempre fui um apaixonado por lama, pedra, bota, equipamento pesado e, por consequência do lugar onde eu estava vivendo, e eu não falava a língua local, e procurei um curso que eu pudesse fazer naquela minha condição. Você estava onde? Na Espanha. Por que você foi parar na Espanha? Fui porque na época mexia com rocha ornamental e a meca da rocha ornamental naquele período estava lá na Espanha. Tá. E essa relação com as pedras, ela se inicia motivado pelo quê? Você tinha alguma relação? A sua família trabalhava nesse mercado ou não? O meu primeiro trabalho formal foi em uma marmoraria. Foi uma oportunidade que me ofereceram, me agarrei, me apaixonei por aquela coisa de granulometria e morfologia pétrea e cá estou. Me ajudou. Me ajudou bastante. Agora, bom, voltando então aqui para a questão da franquia. Em determinado momento você encontrou o ponto certo para criar a ideia da franquia. Uma preocupação que você teve foi de reduzir o tamanho dessa usina. Como é que nós podemos hoje identificar esse tamanho? O que eu preciso, por exemplo, para ter uma usina de asfalto? Precisa conversar bastante comigo, me convencer que tem perfil para ficar grande em 2, 3, 10 anos, porque nós vamos crescer juntos, e tem que gostar de colocar a mão na massa, tem que ser comercial, tem que ser articulado, tem que ser um empreendedor, tem que pensar grande. Agora, mas eu preciso ter um espaço físico para isso. 300 metros quadrados, Milton. Nós emolduramos a franquia de uma forma muito pequena, muito reduzida. O nosso franqueado, ele starta mesmo pequeno, microscópico. Ele vai arrancar num terreno de 300 metros quadrados, um container para fazer o escritório dele e equipamento. Micro-usina, ensacadeira e muita boa vontade. Tá. Ele é capaz de produzir quanto de massa asfáltica a partir dessa estrutura que você acabou de traçar? A produção é importante, vai fazer 1.300 toneladas por mês. O equipamento pode fazer fácil 10 toneladas por hora. Agora, isso está diretamente relacionado à demanda que ele tem. Lógico, o dono da franquia, o proprietário da franquia, nosso franqueado, ele tem que sair a campo, ele tem que trabalhar, ele tem que oferecer e convencer. Bom, quem são os clientes desses franqueados, levando em consideração a estrutura que cada um deles tem? Hoje o nosso melhor cliente, o que traz acervo técnico, é a concessionária de rodovia. A concessionária de rodovia tem que fazer a conserva e ela vai selecionar o melhor produto. Ela vai fazer oferta, custo-benefício. Depois nós temos os departamentos de água e esgoto, Sabesp, por exemplo. A Comgás é um outro grande aqui em São Paulo que vai gerar demanda, consumo do nosso asfalto estocável, instantâneo. Prefeitura Municipal, Subprefeitura, DR, DENIT, pátio de manobra. Recentemente nós fizemos um estacionamento numa laje de um shopping. Como a massa é fria, ela é trabalhável numa escala menor, fazemos aplicações afins. Agora, deixa eu compreender o seguinte, por que a concessionária vai contratar o seu franqueado e não vai diretamente a você, que já tem toda a expertise, tem dimensão, tem credibilidade no mercado por ter montado o que montou? Porque o meu raio de atuação é limitado. Nós vivemos um país rodoviário muito grande e a coisa de agregar o custo do frete tira toda a competitividade do produto. É um produto que tem que ser barato e o frete vai deixá-lo caro. Então é importante ter locais trabalhando o público-alvo local de forma competitiva, barata. É possível fazer uma comparação em termos de custo-benefício com o produto, o asfalto que nós conhecemos mais tradicionalmente, o convencional? O nosso produto é aplicado quando o convencional não pode ser aplicado. Aqui em São Paulo, o principal motivador será a quantidade, a demanda. Eu não consigo fazer um tapa-valas com um produto convencional. A quantidade não vai justificar o transporte, a usinagem, vai ficar caro. Então, o nosso produto, o nosso instantâneo é aplicado quando não é possível aplicar o convencional. Quer dizer que não dá para usar para a mesma finalidade ou dá? Dá para usar com a mesma finalidade, mas não faz sentido usar o frio quando eu tenho quente aqui do lado da minha obra.
Agora é importante, não existe varejo no quente, no convencional. Esse produto, esse equipamento foi pensado para grandes intervenções, rodovias, avenidas, arruamentos. E é aí essa lacuna entre a demanda emergente. É muito difícil comprar asfalto, Milton. Se tu quiseres fazer a entrada da tua casa, se quiseres fazer um tapa-valas, um tapa-buracos, o empreiteiro ou munícipe, o particular, não vai encontrar asfalto. Uma usina é um lugar agressivo, abrasivo, é pensado para obras específicas rodoviárias. O varejo, ele não é atendido se não for atendido pelo nosso franqueado. Bom, então esse produto, inclusive a ideia eu acho que fica mais clara para quem está nos acompanhando, ele é vendido como nós compramos, por exemplo, cimento numa loja. Argamassa. É a argamassa do concreto. Quando não houver demanda para comprar um caminhão completo de concreto usinado, vai eventualmente comprar um saco de argamassa. Ele substitui o cimento? Ele substitui o cimento quando o cimento é mal aplicado. Vou lhe dar um exemplo. No condomínio, na praia, onde a gente tem casa, é normal fechar buraco com cimento. E o pavimento é flexível, o asfalto é flexível e o concreto é rígido. Então eu fecho o buraco e o buraco não fica bom porque não existe asfalto ali na redondeza. Então a ideia é que o concreto ele não pode ser aplicado no asfalto, mas o asfalto pode ser aplicado no cimento. Tá. Eu, olhando aqui as perguntas que chegaram por e-mail, curiosamente, todas as perguntas que chegaram até agora, tem aqui a Júlia, o Wallace e a Érica. Mandaram perguntas para cá e todas elas perguntam sobre a qualidade do asfalto. E eu tenho uma outra pergunta também, que é da Giselda, que mora em Berlim. E ela diz o seguinte: por que o asfalto no Brasil não é tão bom quanto o asfalto aqui na Alemanha? E aí a gente entra nessa questão. Qualidade do asfalto, ela é ruim no Brasil? A qualidade do asfalto ela não deveria ser ruim, porque a técnica, a norma é exatamente igual à americana ou à alemã. Quem nos assessora aqui na construção de normas DENIT, DR, são os alemães, são os americanos, por exemplo, e nós temos grandes doutores aqui no Brasil criticando a coisa de fazer asfalto. A problemática é a forma de aplicar, porque nós fazemos o asfalto na usina e esse asfalto será transportado e será aplicado. E será aplicado na pior condição? Será aplicado fora de temperatura? Será aplicado sobre falta de base? O produto ele tem que ter uma estrutura, o asfalto é como se fosse uma capa, é uma capa. O que está embaixo do asfalto faz toda a diferença. Então é uma questão cultural. Começa lá no projeto. Talvez a gente possa até fazer uma comparação muito mais próxima, né? Pegar o asfalto que nós encontramos geralmente como padrão nas cidades brasileiras e aquele asfalto que nós encontramos nas boas rodovias brasileiras. Na Bandeirantes, por exemplo? Por exemplo, você cita a rodovia Bandeirantes, rodovia importante aqui no estado de São Paulo. Você vê claramente a diferença. O produto é o mesmo? O produto é exatamente o mesmo, mas foi aplicado com muito mais cuidado, com muito mais tratamento. Aconteceu a preocupação lá no start do projeto, a base é muito boa, o asfalto foi aplicado na temperatura certa, o equipamento que compactou é o equipamento certo, e poderíamos fazer assim no Brasil todo, mas existe a problemática da cultura, porque tecnologia e mão de obra existe aqui no Brasil. Do ponto de vista da resistência, essa massa asfáltica que nossa, vocês produzem e a tradicional, há diferença? São exatamente iguais. Uma só pode ser aplicada quente, que é a convencional, e a nossa pode eventualmente ser aplicada fria. Ela pode ser ela vai atender um raio maior de atuação. Passa a ser uma preocupação sua a forma como essa massa é aplicada? Sempre. E aí eu penso no seguinte, que tipo de preparo os seus franqueados têm que receber exatamente para que a orientação seja a mais correta possível e o produto oferecido com a qualidade que vocês imaginam ter? O nosso franqueado tem que se tornar um especialista. Ele vai vender um produto e terá a responsabilidade de como será aplicado esse produto. Ele tem que dar a instrução de uma forma que o popular, o munícipe, ou um especialista também, uma empreiteira, possa absorver essa cultura da coisa de aplicar da forma certa.
Bom, nós falamos aqui sobre franquia, mas vocês estão testando também o modelo de microfranquia, que aliás já foi até assunto nosso aqui no mundo corporativo, que é um modelo mais novo que vem surgindo nesse mercado. E eu pergunto como é que funciona a microfranquia no caso do asfalto. O microfranqueado, ele alavancará o nosso comercial. O microfranqueado, ele tem um território limitado, ele recebe um treinamento para explicitar o que é o nosso produto. Por que vender e fazer asfalto instantâneo? Por que fazer varejo do asfalto instantâneo? E é esta pergunta que a gente vai responder para o microfranqueado, e o microfranqueado estará apto a divulgar, denunciar o nosso negócio no Brasil. Ele é um comercial que compra e revende do franqueado. Ele compra do franqueado. Ele não produz a massa asfáltica. Ele não é fabril. O nosso franqueado é fabril e o microfranqueado é comercial. Como é que tem funcionado essa operação para vocês agora, lembrando que esse é um estágio inicial ainda? É muito novo. Nós estamos na fase laboratório, absorvendo, conversando com as pessoas e começamos os treinamentos. É novo. Vai bem porque vamos replicar o que nós já fazemos com os nossos representantes. Você falou em fase de laboratório, isso me remete a uma outra situação. Claro. Produto ou modelo que você vem desenvolvendo é inovador, mas vocês continuam pesquisando para desenvolver outros modelos de massa asfáltica. Vocês têm um trabalho desenvolvido junto com a USP, não tem? Nós fazemos... Ótimo. Nós estamos desenvolvendo um produto verde, ecológico. Eu vou divulgar porque já é de domínio público também. Estamos fazendo asfalto com agregado siderúrgico, mas não é parte da granulometria. Nós vamos substituir toda a pedra, todo o agregado mineral, o agregado de pedreira, que tem um impacto ambiental enorme, e vamos substituir pelo passivo ambiental de uma siderúrgica. Nós utilizaremos somente agregado siderúrgico, resíduo de alto forno. Isso já vem sendo elaborado? Isso já é possível de ser feito? Faz 3 anos que eu faço esse tipo de produto e dentro de mais alguns dias nós vamos oficializar o uso desse tipo de matéria-prima em algumas regiões. E como é que você chega, por exemplo, nesse tipo de solução? Eu falei aqui de uma parceria com a USP. Vocês buscam cientistas, vocês buscam pesquisadores? Que tipo de preocupação é essa que você tem, até para continuar sendo inovador no produto que traz ao mercado? Milton, eu não ando com qualquer um. Eu me preocupo em andar com o melhor. E lá na USP eu encontrei o doutor Elinho, que é uma personalidade na USP, da Politécnica, muito conhecido, com muita fé pública, e ele me convenceu nos últimos anos que ele é muito melhor do que o que se escreve sobre ele. E é verdade que pessoas como o Elinho nos alavancaram até aqui. Estamos bem assessorados. Ou seja, você vai buscar nos centros de conhecimento que tem no país a experiência e a pesquisa para chegar a resultados como esse. Esta é a vantagem de viver em São Paulo. Eu tenho aqui em volta da minha casa os melhores. É mais fácil encontrar fornecedores e consultores aqui em São Paulo. E eu tenho isso na USP, por exemplo. Hoje a sua empresa está em quantos pontos do país? Nós estamos em todos os estados já, todos os estados representados de brasileiros. alguma forma, com operação própria, ou franquia, ou franqueado, fabricante licenciado. Nós estamos em todos os estados. Em todas Não estou em todas as cidades ainda. Não está em todas as Chegaremos cidades. lá. Tá bom. O Mário Henrique, se ele quer saber o seguinte: qual o investimento necessário para ter uma franquia de asfalto? A franquia Fabril vai custar R$340 mil, contabilizando capital de giro, primeiro estoque, usina de asfalto, ensacadeira e adaptações fabris no local, no industrial, em um terreno, por exemplo. A gente vai pensar no detalhe de como fechar esse terreno, de como licenciar esse local. E qual é a taxa de retorno? Ele tem que ter esse dinheiro de volta em menos de um ano. Em menos de um ano? Isso é possível? É muito possível. Nós fizemos o mais barato possível. Para que a pessoa consiga entrar nesse mercado megalomaníaco. Milton, não existe negócio pequeno em asfalto. A gente começa fazendo varejo, mirando no varejo, mas é normal absorver faturamento a partir do 3º mês, que é a maturação comercial do franqueado. Ele começa a saber onde que ele vai mostrar o nosso produto e onde é que ele consegue encaixar o melhor negócio, da melhor forma, ética, como tem que ser.
Quantas pessoas eu preciso para tocar esse negócio na usina? Eu preciso que o proprietário seja mão na massa e ele vai começar só com 2 ajudantes. Com 2 ajudantes já Só é com 2 suficiente? ajudantes. Mas aí qual é a produção possível trabalhando com essa estrutura Ele menor? começa a produzir e vender 150 toneladas por mês. Tá. Qual é o perfil hoje dos franqueados de vocês? Eu tenho um médico, tenho muita vaidade em anunciar que o meu franqueado no Acre é um biomédico, dono de uma rede de clínicas, uma pessoa muito evoluída do ponto de vista tecnológico, por assim se dizer. É um cientista no que ele já faz e agora vem para o nosso mercado, mercado de infraestrutura. Eu tenho políticos com muito bom nome, há vários mandatos que ele está lá trabalhando, levando algum tipo de benefício para a população, e ele então agora vai empreender, vai abrir mão da carreira política e será empreendedor. Eu tenho, a grande maioria, logicamente, são engenheiros que não gostariam de trabalhar com pizza, com óculos, sem depreciar qualquer outra coisa, mas a verdade é que ele tem vaidade em dizer: eu sou engenheiro e faço asfalto. Que está muito mais relacionado à área dele, como negócio. É verdade. Mas o perfil é variado. A formação não é o mais importante. Pois é, o que A formação precisa? acadêmica não é o mais importante. E aí eu vou retomar um assunto que a gente conversou um pouco mais cedo aqui. O que precisa, então, para ser um franqueado e poder investir nessa área, além do dinheiro necessário que você já citou? Ele tem que ser empreendedor. Ele tem que ter uma autoestima pronunciada, porque vai empreender num país difícil, complicado. Nós conhecemos o caminho, mas este empreendedor tem que ter uma resistência natural. Ele tem que ser empreendedor no sentido da palavra. Pois é, eu queria entender assim, o que é ser um empreendedor. Porque nós temos no Brasil essa ideia de que o brasileiro é um empreendedor nato. E você mesmo chamou a atenção para agora, lembrando que é um país difícil de se empreender por todos os processos. E a gente sabe que as empresas acabam fechando muito rapidamente. Mas o que é esse espírito empreendedor, hein? Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu faço, sou eu quem seleciono o franqueado. Isso não é terceirizado. A expansão quem faz sou eu e a minha equipe, mas sou eu quem assino o contrato de franquia. O cara tem que ser bom para convencer o dono. Ele tem que conversar comigo. Ele tem que ser melhor do que eu, muito melhor do que eu. Não é difícil. Mas eu quero que seja melhor do que eu, e um exemplo que eu posso lhe dar é que eu peço que esse nosso franqueado não tenha mesa. Ele não pode sentar atrás de uma mesa e esperar o dia passar. Ele não pode ter mesa para colocar um porta-retrato. Ele vai sentar na ponta da mesa de reunião para despachar, assinar, e se houver disponibilidade, ele vai ficar na mesa do cliente, na mesa do fornecedor, e se realmente todo estiver feito e já não conseguir mais por conta do horário ou da situação, ele vai para a casa dele. Mas mesa eu não quero que tenha dentro, mesa própria, mesa do diretor, mesa do dono. Eu não tenho mesa e não quero que o meu franqueado tenha mesa. A Raquel é interessada aqui em saber o que você oferece ao franqueado. Eu ofereço apoio através de manuais escritos, através de consultores de campo. Eu tenho um consultor de campo que adota o franqueado. Hoje quem está fazendo a implementação e monitoramento desse franqueado é o meu irmão, que foi gerente de usina, que nasceu dentro do negócio junto comigo, se fez profissional junto comigo, é entusiasta do meu negócio. Ele fez projetos muito mais complicados do que implementar um franqueado, e ele adota o franqueado. E eu farei disto uma máxima: nós adotamos o franqueado. A nossa missão é fazer o franqueado ganhar dinheiro, oferecendo utilidade pública no mercado brasileiro. O que é mais difícil nesse processo? É a comercialização, pensando aqui do ponto de vista do franqueado, é encontrar a demanda? Milton, o mais difícil é receber. Não é difícil vender asfalto, é mais difícil receber. Tem que se fazer o negócio da forma certa para entregar e ter a certeza do recebimento. Tá certo. E vocês têm conseguido receber? Eu não tenho inadimplência. Nível? Não tem inadimplência? Não tenho inadimplência. Bom, então essa parte do receber você aprendeu Quando bem. eu vendo numa prefeitura, eu recebo o empenho, eu experimento a secretaria,
a secretaria certa que vai pagar, quero saber se o dinheiro está lá justificando aquele empenho e aquela operação. Nós nos preocupamos com o recebimento, vender não é difícil. O seu principal cliente é o poder público? Não, não é o principal, mas ele é importante. Ele é importante. É muito difícil trabalhar com serviço público? É muito fácil. É? Com os cuidados certos é muito fácil. Tá certo. E trabalhar eticamente? Eticamente, só eticamente. Uhum. Os nossos negócios, aí eu falo agora da Único. Eu não consigo estar na ponta comercial da Único há algum tempo. E a gente tem aquilo... Ninguém tem autonomia para fazer nenhum tipo de arrumação. Autonomia zero. É preço, nota fiscal e recebimento. Tá. E essa é uma mensagem, essa questão de valores, missões, é uma mensagem que é levada aos franqueados também? Porque, afinal de contas, o franqueado é você lá na ponta. É verdade, ele vai utilizar o meu nome, ele personifica o meu negócio que nasceu lá atrás tão pequeno e hoje é próspero. Ele tem que ser próspero, ele tem que ser simples sem ser simplista. Ele tem que tomar muito cuidado em como vai fazer. Uma franquia de monoproduto, ele será conhecido, não é normal vender e fazer asfalto. Um mundo com 2 ou 3 players em determinados mercados e ele tem que ser o melhor. Ele tem que ser o menor, mas o mais justo, mais arrumado, com o melhor nome. Tá certo. Jorge Coelho, quero agradecer a sua gentileza de trazer aí parte dessa sua experiência nesse segmento, contando um pouco da sua história também como empresário e presidente da Único Asfaltos dentro desse modelo de negócio de franquia no segmento de massa asfáltica, como você nos ensinou aqui durante essa conversa. Muito obrigado e um bom dia para você. Bom dia, saio daqui mais fã ainda. Tá bom, então. Muito obrigado, Jorge Coelho, pela sua participação e muito obrigado também a você que esteve ao vivo assistindo ao Mundo Corporativo, encaminhou suas perguntas também, deixando sempre o convite para que você pegue essa informação e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se você quiser, vá até o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo na CBN, é o nosso grupo de discussões no LinkedIn. Lá você pode publicar a sua opinião, seu texto, seu artigo, enfim, outros temas para que provoque essa discussão em torno dos mais diferentes temas relacionados, evidentemente, ao mundo corporativo, que é o que nós tratamos aqui no programa. Combinado? Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.